Imaginou como fazer uma personagem perfeita? Se você tem essa dúvida, eu vou já adiantar pra você que esse vídeo vai responder essa sua pergunta. Porque nele, Toff, como criar uma personagem perfeita de Avatar, o Daniel Moraes explica pra gente. Então, sem nenhuma enrolação, bora pra esse vídeo, porque, sinceramente, em Avatar, ela é minha personagem predileta. E se você não conhece ela, vem assistir comigo que eu tenho certeza que você vai amar. E bora pro play. Pergunta rápida, qual o seu top 3 personagens favoritos de Avatar? Deixa eu adivinhar, a Toph é um deles, né? Se esse for o caso, seja bem-vindo ao clube. Aqui todos acreditamos na supremacia de Toph Beifong. A dominadora de terra mais poderosa e simplesmente a personagem mais perfeita de Avatar. Falou tudo! A personagem mais poderosa e também a mais perfeita de Avatar. Bora continuar. Quando você começa a assistir Avatar, tem basicamente duas opções. A primeira é você estar revendo por já ser um fã, e já no primeiro episódio você fica ansioso e animado pra ver as piadas hilárias do Sokka, o desenvolvimento do Zuko e principalmente ver a fucking Toph em ação. E esse é o meu caso toda vez que eu aperto o play dessa obra-prima. Mas existe ainda uma segunda situação. Esse mano é gente boa, viu, família? Mais óbvia. Se vocês não conhecem, o nome do canal dele é Daniel Moraes. Ele faz análises de vídeo, incluindo principalmente de Avatar e também de Hunter x Hunter. E o link vai estar na descrição desse vídeo também. E não esquece de dar o like, mas é nesse canal aqui. Fechou? Vamos continuar. Começa a assistir a obra pela primeira vez e não sabe nada a respeito, ou quase nada. E só decidiu começar a assistir depois de um amigo insistir muito na sua cabeça. E nesse caso, por não saber a estrutura geral, você vai ali testando, vendo o que gosta, o que não gosta. Até aí, tudo normal. E quando menos perceber, o trio principal já tá formado. Aang, Katara e Sokka. Os três partem em sua aventura épica para desbravar esse novo mundo que você acaba de adentrar. Os instintos primatas rapidamente associam isso com a bagagem cultural de outros animes que você já tem. E daí automaticamente você pensa: Naruto, Sasuke e Sakura, Eren, Armin e Mikasa, Itadori, Megumi e Nobara. Pronto. A partir desse momento você já entendeu a personalidade de cada um deles. Tem o cara alegre e motivado, o realista e frio e a menina equilibrada e responsável. E bom, você não tá errado. Essa estrutura é bastante usada por uma razão bem simples. Ela funciona. Tanto que assim a obra segue. Conhecemos... Cara, essa estrutura de shonen, de trio, realmente eu enxerguei isso em Jujutsu Kaisen, que é a base de Naruto, mas eu nunca tinha percebido que isso também tava em Attack on Titan. Shingeki no Kyojin, o Eren, seu impulsivo, o Armin, seu frio, e a Mikasa bem, ela é especial, né? Ela é diferente. Ela eu acho que é o que mais se diferencia dos arquétipos femininos, apesar dela ser gado, né? Assim como a Sakura também. Mas, todavia, realmente no Avatar é tudo diferente. Talvez seja porque ele não é um anime, né? Vamos ver. Cada vez mais outros personagens, tanto amigos quanto inimigos. O mundo se expande aos poucos, começando a entender a complexidade da guerra que Aang e seus amigos estão enfrentando. É isso aí. O objetivo nessa parte da história é bastante simples. Aang precisa dominar os 4 elementos para poder enfrentar o Senhor do Fogo Ozai e acabar com a guerra. E ele, como já é um mestre do ar no início da obra, só precisa aprender a dominar a água, a terra e o fogo. E exatamente por isso o desenho é dividido em 3 livros ou temporadas que levam o nome de cada elemento. E para cada tipo de dominação ele precisa de um professor diferente. Sim. Mas no início da obra você ainda não sabe disso. E então sente que o grupo não precisa de nada, que não falta nada. Afinal, essa é a estrutura que você conheceu em todos os outros animes e desenhos que você viu por aí, então aqui não seria diferente, né? Bom, é aí que você se engana, já que tudo que é bom pode melhorar. E é justamente por isso que você deveria se inscrever nesse canal, para tornar a comunidade ainda maior e melhor. Toda quarta e eu já sou inscrito, você tá? Não vai querer perder, vai? E já vou dar o like. Você já deu um upgrade nesse canal, bora dar um upgrade na equipe Avatar também. Tá na hora de conhecer ela, a fucking Toph Beifong. E o lance também é que Avatar realmente ela é uma obra ocidental, ela não é oriental. Então, por mais que ela beba muito de anime, ela não é um anime. Só que o que eu gosto no Avatar é que tá muito bem traçado. Ele precisa dominar os elementos para enfrentar o Senhor do Fogo. Ok, beleza. Mas quando a gente vai, logo no comecinho, no Livro da Água, o Aang passa pela Cidade da Terra, por uma das cidades. E ele tem um amigo que é um dobrador extremamente poderoso. Então ali, qualquer pessoa ia pensar, pô, ele vai aprender a dobra da terra ali. E quando veio a Toph, foi completamente... Mano, foi de explodir a cabeça, porque ninguém esperava. E, entre nós, ninguém esperava uma personagem tão badass quanto ela.
E, pra mim, eu diria que ela é a melhor personagem feminina ever das obras tipo meio estilo de aventura shonen. Mas vamos ver o que o Daniel fala disso. No início do livro 2, o Aang já tem um domínio muito bom da água, já que é um elemento vizinho ao seu. Isso aí. E quanto mais oposto ao elemento, mais difícil é de se dominar. Por isso, dominar a terra se torna uma grande dificuldade para o Aang. Ok. É justamente o elemento oposto ao ar, que é a sua origem. E é exatamente por isso que ele precisa de um bom professor, e rápido. Durante a sua jornada, eles já haviam visitado o antigo amigo do É o Aang, que eu acabei de Rei falar. Bumi, que também é um dominador de terra muito poderoso. Ele também é doido, mas isso não vem ao caso agora. muito A decisão doido. mais óbvia é voltar até o Bumi e pedir pra ele ensinar o Aang a dobrar a terra. Mas como nem tudo são flores, ao chegarem ao Mashu, que era a cidade onde o Bumi governava, ela havia sido tomada pela Nação do Fogo e o Bumi havia sido preso. Foi por isso que ele não foi treinado. Verdade, ó. Minha memória me entregando aí. Caraca, verdade. Bom, preso é uma palavra forte, afinal ele conseguia se libertar a qualquer momento. Ele é doido. Ele explica ao Aang que ele não era a pessoa certa para ensiná-lo, mas que assim como ele, essa pessoa deveria saber esperar e escutar antes de atacar. O que não é muito revelador, afinal, ele é doido, mas por incrível que pareça, isso logo vai fazer muito sentido. Mas em seguida, Aang e seus amigos são puxados para um pântano mágico, eu acho, que basicamente dá visões a cada um deles de pessoas que foram ou serão importantes durante a sua jornada. E no caso de Aang, a visão dele é de uma menina que ele nunca viu na vida correndo pelo pântano com um javali voador. E sim, os animais em Avatar são extremamente bizarros. Criativos, mas bizarros. Assim fica muito claro que o Aang precisa encontrar essa menina do tal javali voador. Ele ainda não sabe pra quê, mas sabe que precisa encontrá-la. Ele segue procurando por um professor até ouvir falar sobre uma competição de dobra de terra, basicamente o MMA dos dominadores. Que legal. E esse é um lugar perfeito pra encontrar dobradores de terra poderosos. É muito legal assistir esse tipo de vídeo, porque faz tempo que eu assisti Avatar. E a gente não lembra de tudo, né? E, mano, muito legal relembrar disso. Pra lá que eles decidem ir. E lá ele encontra todo tipo de dominador. Um cara bombado gigante, um lutador de sumô, um cara sapo e um cara da Nação do Fogo, eu acho. Ok, nem tudo faz sentido nessa parte. A questão é que o tal cara bombado vai derrotando um a um dos oponentes. E assim ele ganha o direito de lutar pelo cinturão, desafiando o atual campeão. Ou melhor, a atual campeã. Ela é ninguém mais, ninguém menos que a menina que o Aang viu no pântano. Mas aqui ela é conhecida como uma bandida cega. E nessa simples apresentação, vários estereótipos são quebrados. Primeiro que pra ela ser a Mano, todo arrepiado. O cara tá fazendo um torneio pra enfrentar um monte de gente bolado pra desafiar a campeã, que é uma criança, mano, com cinturão. E é uma criança cega. Mano, para. É sério, é muito bom. dominadora de terra mais poderosa, ela é extremamente pequena, magra, frágil, não é cheio de músculos como se esperaria de qualquer outro desenho. E principalmente, ela é cega. Mas ainda assim, ela se mostra absurdamente Chupa Demolidor. Superiora? Superiora. Essa palavra existe, vou manter no superior mesmo. Ela se mostra extremamente superior ao pedregulho nesse trecho. Superior. E ela consegue enxergar através dos pés e da vibração do som do ambiente. Ou seja, ela é alguém que espera e escuta antes de atacar. Exatamente como o Bumi falou. Esse movimento de pés que ela fez assim, girou o pé. Vou dar um spoiler. Isso é Wing-Chun, que é a técnica do mestre do Bruce Lee. É uma técnica de Kung Fu, um estilo de Kung Fu, né? Que foi feito pelo Ip Man. Se você não assistiu o Mestre Invencível, você tá perdendo muito. Porque é um filmaço de Kung Fu que vale a pena assistir. Vamos continuar. Então o Aang vai até o ringue em um desafio contra a campeã, mas não para lutar, e sim para conversar. Mas ela não quer saber de conversa, afinal é o seu título que está em jogo. E apesar das suas habilidades absurdas, o Aang é basicamente o inimigo perfeito para ela. Por ser um dobrador de ar, ele pode se mover muito rapidamente e se manter no ar por muito tempo, deixando ela completamente cega. Apesar de ela já ser cega, mas você entendeu o que eu quis dizer. Entendi. E por isso, durante uma defesa de um ataque que a Toph fez contra ele, ele acaba jogando ela pra fora do ringue. E assim, vencendo a luta. Obviamente, isso deixa ela extremamente pistola com a situação. Não dando nem atenção pro que o Aang tenta falar com ela, independentemente do que seja ou quem ele seja. E é óbvio que ele não vai desistir assim tão facilmente do seu objetivo. O que nos leva a uma parte completamente desconhecida e inesperada do personagem. A
Frágil Toph. Eventualmente, eles encontram a Toph, descobrindo que ela é filha de uma família extremamente rica e poderosa no Reino da Terra. E pra eles, Toph era uma menina não frágil e lembrava disso, indefesa, não. que além de ser uma garota nova, ainda era cega, basicamente incapaz. E isso é um contraste absurdo com a imagem que ela passava durante as lutas que participava em segredo. Toph andava sempre acompanhada de guardas e seguranças para a proteger de qualquer ameaça. E por mais desconfortável que isso fosse, ela negava sempre as aproximações de Aang e seus amigos. Mas é aí que eles se lembram de um pequeno detalhe. Ele é um avatar. Simplesmente a pessoa mais conhecida e famosa do mundo. E ele usa dessa cartada para poder se reunir com os pais de Toph em um jantar. E durante esse jantar eles ficam trocando farpas o tempo todo, um tentando provocar o outro para ter alguma reação, enfim, é uma baderna completa. Toph continuava mantendo aquela imagem de menina indefesa para os pais. Tanto que eles, juntamente com seu professor de dominação de terra, achavam que a Toph ainda estava presa nos movimentos básicos de dominação. O pai dela literalmente diz que, por ser cega, ela jamais poderia se tornar uma mestra, estabelecendo uma limitação que ela, na verdade, nunca teve. E apesar disso, apesar de ela não ter essa limitação na realidade, ela tem outra limitação, algo que ela revela para o Aang em um diálogo durante uma caminhada no seu jardim. Apesar de Toph não se sentir confortável ou feliz com aquela situação, ela diz que não tinha escolha. Afinal, para onde iria, o que ela iria fazer, aqueles são seus pais. E para Aang a resposta para isso era mais do que óbvia. Ele chama ela para acompanhar sua equipe na sua viagem pelo mundo, para salvar o mundo basicamente. Mas ambos viviam realidades completamente diferentes. Para Toph aquilo estava completamente fora de cogitação. Durante esse diálogo muita coisa acontece e os dois acabam sendo emboscados pelo líder do torneio de dominação. Ambos são capturados e presos pelo grupo em troca de um resgate. A família Beifong, por ser podre de rica, paga o resgate sem nenhuma resistência. Mas no momento de fazer a troca de reféns pelo dinheiro, acabam que eles só liberam a Toph, deixando o Aang preso. Já que ao perceberem que Aang é um avatar, eles sabiam que a Nação do Fogo pagaria uma fortuna por ele. Só que Katara obviamente não iriam aceitar isso de bom grado, então se preparam para lutar. Mas é aí que todos os outros competidores do torneio aparecem para defender o líder. Claramente eles têm a vantagem. Katara então implora a ajuda de Toph, e o pai dela literalmente diz que ela é cega, pequena, indefesa e frágil, dizendo que ela não pode ajudar. Nesse momento, Toph se vê diante da sua escolha mais importante: continuar sendo essa frágil garotinha que seus pais pintavam, ou se revelar como uma dominadora poderosa que realmente era. Felizmente, pro Aang, ela escolhe a segunda opção, e agora ela vai descer o sarrafo nesses safados. Só que Katara se preparam para lutar ao lado de Toph, mas ela os impede e diz que aquela batalha é dela. E ela deita na porrada cada um deles, provando mais uma vez que ela era indiscutivelmente a mais poderosa dobradora de terra. Durante essa demonstração, seu pai e professor ficaram chocados. O professor por perceber que ela era uma dominadora excepcional, a melhor que ele já tinha visto, e o pai por se dar conta que ela não era aquela menininha indefesa que ele Provavelmente uma dominadora melhor que o próprio mestre, né? tanto pensava. Mas ao contrário do esperado, seus pais não viram isso como uma prova de que ela era perfeitamente capaz de se proteger, mas sim como um indício de que ela estava tendo muita liberdade e por isso deveria ser vigiada e presa ainda mais. Idiotas. E por isso, a partir de agora, ela seria vigiada 24 horas por dia e o grupo de Aang deveria partir. Eles não eram mais bem-vindos. Toph então se despede, percebendo que ela estava realmente presa àquela vida. Mesmo tão poderosa, ela se sentia completamente incapaz de mudar a sua própria realidade. Bom, pelo menos ela não poderia mudar nada se continuasse ali. E por isso ela decide fugir junto com o grupo de Aang. Em segredo, é claro. Pra Aang e seus amigos, ela diz que os pais mudaram de ideia e permitiram que ela viajasse com eles pelo mundo. Mentirosa! E agora sim a equipe Avatar está completa de verdade. E a Toph finalmente vai ser desenvolvida da maneira que a gente tanto quer. Boa, vamos lá. Toph até aqui foi apresentada em dois extremos completamente diferentes. De um lado, uma guerreira extremamente poderosa e imponente, e do outro, uma frágil garotinha indefesa. Sim. Mas nenhuma dessas duas facetas que ela criou resume completamente a personagem. O que nos leva à seguinte pergunta: quem é a verdadeira Toph? E para responder essa pergunta com fatos, vamos passar por alguns momentos em que a personagem se desenvolveu mais, se conhecendo melhor, e por consequência nós também vamos conhecer ela melhor. Em certo momento da história, a Katara percebe que a Toph é extremamente desleixada com a aparência e até mesmo com a sua higiene pessoal. E por isso ela decide a levar para um dia de princesa, onde elas iriam para um spa, receber massagem, tratamentos de pele, unhas, cabelo, maquiagem, tudo. Coisas que a Toph confessa não estar acostumada, já que nasceu cega e nunca se importou com isso de aparência e tal. Ao passarem por um grupo de garotas da cidade, ela zoa a maquiagem da Toph, dizendo que ela parecia um palhaço com aquilo no rosto.
O que, convenhamos, é verdade, mas, pô, sacanagem falar isso, É na moral. verdade. E ela claramente fica triste com isso, apesar de não perder a postura. Elas acabam jogando as meninas no rio, afinal, a gente tá falando da Toph e da Katara. Elas nunca iriam levar desaforo pra casa. Verdade. Mesmo assim, fica bastante óbvio que aquele momento foi Caraca, algo precisa que matar aferiu, as crianças algo também? que foi importante pra ela de alguma forma. Mesmo sendo cega, ela continuava querendo ser vista como uma garota bonita, se sentir bem com a sua aparência. E isso mostra uma nova parte da personagem que até aqui não conhecíamos. Ela não é só uma pilha de músculos como outros dobradores de terra ou só uma guerreira fria e sanguinária. Ela ainda é só uma criança. Uma garota que quer se sentir bonita como todas as outras. Verdade. Uma criança extremamente poderosa e pronta pra descer o sarrafo em todo mundo. Sim, mas ainda uma criança. Alguém que estava se descobrindo como pessoa e começando a se interessar por garotos. O que nos leva ao nosso próximo momento, que sinceramente é um dos mais engraçados e constrangedores. Durante a sua travessia da passagem da serpente, eles são atacados pela serpente e Toph acaba caindo na água. Ela não sabe nadar e não consegue enxergar nada na água, então fica Tadinha. completamente indefesa e pronta pra se afogar. Olha eu aqui E é então que sofrendo Suki pelo rapidamente personagem. pula na água pra salvar a vida de Toph. A Suki ainda não foi apresentada nesse vídeo, mas ela é basicamente uma guerreira Kyoshi, excelente lutadora e especialista em combate furtivo, além de ser um Ela dos é pais braba. românticos do Sokka. Um dos porque o moleque é simplesmente sinistro na arte da sedução. Ele só não conquistou uma nômade do ar porque elas estão extintas, porque senão... Mas voltando Ele é vida onde a louca Toph mesmo, estava se só que é vida afogando, né? louca. A Suki então salva ela e pra agradecer a Toph simplesmente faz isso. Ai, Sokka, você me salvou! Na verdade, Toph, sou eu. É bom. Então pode deixar me afogar agora. Maravilhoso. Paia, no mínimo, paia, na moral. Mas a questão aqui é que a Toph tinha já uma quedinha pelo Sokka. Ela queria ser vista por ele como uma menina bonita, viver um romancezinho padrão como qualquer outra pessoa. Ela mostra pouco a pouco Sokka, que hein? não é só porque ela é a Caraca, dominadora de Sokka tá terra mais demais. poderosa e assustadora que ela não tem coração. Ela tem, pô. E agora o último momento pelo qual vamos passar para entender quem é a verdadeira Toph. Lá no meio do livro 3, Zuko sofre a sua transformação final, onde ele percebe que toda a sua trajetória não levaria a recuperar a sua honra como tanto queria. Algo que já analisamos detalhadamente no vídeo dedicado ao personagem, que eu vou deixar no card Esse eu no não fim desse vi. vídeo também para você ver caso ainda não tenha visto. Ao perceber isso, ele vai até o grupo de Aang para se oferecer como professor de dominação de fogo, mas ninguém ali o aceita de primeira. Katara está cheia de mágoa e ressentimento, Sokka também, e o Aang acaba absorvendo esses sentimentos. Ninguém ali sequer pensa na possibilidade de ter o Zuko como um aliado. E é então que a Toph entra em ação. Ela diz que, apesar de tudo, o Zuko poderia ter sido muito pior se considerarmos a família, a criação e a infância que ele teve. E que o grupo estava deixando as suas emoções, os seus ressentimentos e mágoas impedirem de pensarem claramente. Braba, hein? Que o Zuko realmente estava falando a verdade quando pediu desculpa e disse que tinha mudado. E por fim, ela finaliza com essa sequência perfeita. Você está tentando defendê-lo. Por que, Katara? Vocês estão ignorando um fato crucial. O Aang precisa de um dominador de fogo. Não conhecemos uma só pessoa no mundo para fazer isso. Agora aparece uma de bandeja de prata e vocês nem pensam no assunto? Eu estou começando a imaginar quem é realmente cego aqui. Absolutamente cinema. Toph nesse trecho foi a voz da razão. Alguém com responsabilidade e racionalidade no meio de tantos sentimentos negativos que todos estavam sentindo. Algo que provavelmente todos nós estaríamos pensando enquanto assistíamos. E ser justamente ela a tomar essa decisão, essa atitude tão responsável e racional é simplesmente brilhante. E exatamente a personagem que teve todo um arco de desenvolvimento sobre amadurecimento e responsabilidade. Alguém que fugiu de casa para viver longe dos pais. Uma pessoa que no início parecia não se importar com nada e com ninguém, mas que aos poucos foi entendendo o que realmente significava fazer parte de um grupo. A Toph é com certeza uma personagem incrível. Ela consegue ser arrogante e carismática ao mesmo tempo. É verdade, porque ela demonstra uma força e uma autenticidade bizarra. Eu lembro que quando eu assisti pela primeira vez Avatar e eu conheci ela e eu fui, não só como ela, mas todos os outros personagens têm um desenvolvimento muito profundo nessa obra, que assim, de verdade, muitos e muitos animes tinham que olhar para aquilo e falar, meu, tem que aprender um pouquinho com essa obra, porque o desenvolvimento é perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito em muitos dos casos. Katara, Sokka, o Aang, o Zuko, o Tio Airo, todo mundo é muito bem desenvolvido. Mas ela, mano, tem um carisma, tem uma força feminina mesmo, tá ligado? É incrível, incrível. Personagem perfeita. Coisas que são muito difíceis de se fazer e nós sabemos disso.
E em uma indústria com tanta escassez de personagens bem escritas e desenvolvidas, Parece a que eu Toph sabia o que ele ia destaca falar, né? absurdamente. Principalmente pra quem curte muito anime, sabe da dificuldade que é encontrar uma boa personagem feminina. Isso pode ter muitas razões, culturais, sociais, etc. Mas o fato é que faz muita falta ver outras personagens como a Toph, que não só conseguem Verdade. cumprir o seu papel perfeitamente, mas também complementar a equipe que fazem parte de uma maneira simplesmente incrível. E respondendo a minha própria pergunta do início do vídeo, o meu top 3 é provavelmente Sokka, Toph e Zuko. E olha que é uma disputa bastante Sokka acirrada. é bom Ainda temos também. a Azula, a Katara, o Tio Iroh, todos personagens simplesmente incríveis. Que inclusive eu pretendo fazer um vídeo a respeito de cada um Será que tem eventualmente vídeo no do canal. Sokka? Afinal, eu Eu vou acredito que procurar. tem muito a ser dito e discutido acerca de cada um deles. Verdade. Então, se você quiser acompanhar todos esses vídeos, se inscreve aí embaixo para você não perder. Família, excelente vídeo, reforçando o canal Daniel Moraes, tá? Vai estar na descrição. E se inscreva nesse canal também, tá? E até o próximo vídeo, manos.